Olá! Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o desenvolvimento do aparelho psíquico para a psicanálise. Bom, o aparelho psíquico, a gente nasce numa posição narcísica. O que isso quer dizer, que o ser humano nasce numa posição narcísica? Isso quer dizer que inicialmente, para o bebê, só existe ele. Mesmo a mãe, as pessoas que cuidam do bebê são compreendidas por ele como uma extensão dele. Então, o que é narcisismo? É uma hipercatexia do eu e uma hipocatexia do outro, Então, assim, o que isso quer dizer? Existe um superinvestimento no eu, em mim, e o outro para mim é insignificante. Tá? Isso é o narcisismo. Uma pessoa adulta, ou mesmo uma criança maior, uma pessoa que já passou da fase inicial da vida, que age dessa maneira, como se só ela importasse e ninguém mais no mundo importasse, aí a gente já tá diante de um problema, a gente está diante de uma pessoa narcísica que não consegue considerar o outro, que não consegue ter empatia, e isso pode trazer uma série de problemas. Agora, um bebezinho, ele é naturalmente narcisista e isso faz parte do desenvolvimento do aparelho psíquico, é assim mesmo, Então, nessa fase da vida, esse excesso de narcisismo não é patológico, mas mais pra frente, se uma pessoa muito narcisista, a gente já pode pensar numa patologia. Bom, então o bebê, ele começa se relacionando com as pessoas como se fossem extensão dele. E aí a gente vai dizer que o bebê faz relações parciais de objeto. Por que objeto? Porque a psicanálise chama de objeto as pessoas com quem a gente se relaciona, Então, assim, eu me relaciono com alguém, E esse alguém, na medida que eu me relaciono, esse alguém vai ser internalizado em mim, principalmente no nosso processo de desenvolvimento. Eu vou internalizando, a gente internaliza a mãe, o pai, as figuras importantes da nossa vida, a gente internaliza. Então, quando a gente internaliza, essas pessoas se tornam objetos internos, tá? Então, toda vez que a gente fala em objeto na psicanálise, a gente está falando das internalizações que a gente faz, de como a gente internalizou as pessoas importantes pra gente. Então, nesse começo da vida, o bebê ele faz relações parciais de objeto. Por quê? Porque ele não lida com os objetos como se fossem pessoas inteiras separadas dele. Ele lida como extensões dele. Então, assim, por mais que a mãe, seja tudo pro bebê, e a mãe interessa para ele quando ele tem necessidade dela. Então, assim, a mãe interessa para o bebê quando ele está com fome, nesse início da vida. E o que ele quer? Ele quer mamar, ele quer o aconchego, Ele quer que ela supra a necessidade dele, Então, ele está mais preocupado com ele do que com ela. E é assim mesmo que tem que ser, Então, por isso que Freud até chamava o bebê de Sua Majestade o Bebê, Porque ele vive esse momento narcísico. Bom, na medida que o bebê vai se desenvolvendo, vai crescendo, ele vai se dando conta de que essas pessoas que pareciam extensões dele são pessoas separadas dele, são pessoas totais. Então, a partir desse momento, ele começa a ter relações totais de objeto. Isso, quando o bebê começa a se dar conta, quando ele se dá conta de fato que as pessoas são separadas dele, é lá por volta de 2 anos e meio, 3 anos. Quando o bebê, um dos indicadores, assim, de que o bebê já percebe que ele é uma pessoa separada, é que geralmente a criancinha pequena fala assim: a Marina quer mamar, a própria criança fala, a fulaninha quer não sei o quê. A partir do momento que ela passa a falar eu quero mamar, a gente é um dos indicadores de que essa criança já entende que ela e ela é um ser separado dos outros seres, Que são a mãe,
o pai, os irmãos, as pessoas que cuidam, né? Ou se a criança não tem pais, né? Mas quem cuida dessa criança, né? As pessoas do ambiente dessa criança, tá? Bom, e aí, quando a criança começa a perceber que as pessoas são separadas dela, é o momento que ela vai entrar no complexo de Édipo. O complexo de Édipo, ele, assim, em outro vídeo, eu vou explicar melhor o complexo de Édipo, mas eu vou dar uma pincelada agora, né? A criança entra no complexo de Édipo a partir do momento que ela percebe que as pessoas são separadas dela, porque ela vai começar a perceber que ela fica excluída de algumas relações. E o complexo de Édipo nada mais é do que uma triangulação, uma relação triangular, uma relação em que um fica de fora, tá? Eu vou explicar isso mais tarde. Então, por isso que ela precisa primeiro entender que ela é uma pessoa e que o outro é outra pessoa, para ela poder entrar no complexo de Édipo. Agora, dessa fase narcísica até chegar no complexo de Édipo, para Freud, a criança passa por algumas fases, que são a fase oral, a fase anal e a fase fálica. Também essas fases eu vou explicar em um outro vídeo. Mas o principal que eu queria deixar claro nesse vídeo é isso, que o ser humano ele nasce numa posição narcísica, o aparelho psíquico surge aí desse narcisismo, né? E com o desenvolvimento, né, narcísico, o outro é entendido apenas como um prolongamento. Com o desenvolvimento, a criança passa a compreender que ela é uma pessoa separada das outras pessoas, que também são separadas entre si, né? E que ela começa a perceber também que ela depende dessas pessoas, e aí então ela vai entrar no complexo de Édipo, tá? Então o movimento é esse, vai do narcisismo até o sentimento de rejeição, que é o que é vivenciado no complexo de Édipo. Entre isso tem essas fases, oral, anal e fálica. Mas tanto o complexo de Édipo quanto as fases eu vou explicar em vídeos separados, para os vídeos não ficarem muito longos, tá bom? Então é isso aí. Qualquer dúvida, é só deixar nos comentários abaixo. Obrigada!